Vídeo de hoje vai falar das vitórias alvinegras nos clássicos e de uma crise que surge nos bastidores do Grêmio, que eu pude acompanhar da rodada do fim de semana do Brasileirão. Peço para você chegar firme no like pra gente bater muito em breve, né? Tava dando uma olhada aqui, pelo ritmo aqui, nós vamos chegar rápido nos 140 mil inscritos. Então, cada like ajuda para os vídeos terem um alcance maior. Cada inscrição é muito importante também. Vem com a gente. Nós vamos ter novidades em breve no canal. Eu não esqueci dessas novidades na volta ao Brasil. A gente vai seguir com firmeza nesse projeto aí de uma área exclusiva para aproximar ainda mais os inscritos aqui da gente, tá bom? Vamos lá. Cotações na tela, Cuiabá e Cruzeiro. Esse jogo fecha a rodada do Brasileirão hoje, um jogo muito importante. Cruzeiro está vendo a zona de rebaixamento se aproximar de forma perigosa. Para mim, vitória do Cuiabá, joga em casa, é o meu palpite hoje. Cuiabá pode chegar à 10ª colocação junto com o São Paulo. Entra no site, clica no link que está na primeiro comentário do vídeo, tá lá. Você vai clicar nesse link, vai ver as cotações desse jogo, da rodada inteirinha, da data FIFA, que vem aí, tem jogo da seleção na quinta-feira, tá tudo lá. Você vai se divertir, faz o cadastro rápido e se divirta lá com responsabilidade, com juízo sempre. Link no primeiro comentário deste vídeo. Bom, minha estrutura de gravação está improvisada, então alguns atropelos vão acabar acontecendo. Quase que eu derrubo o microfone aqui. Vocês sabem, quem acompanhou o vídeo de ontem, eu estou numa viagem, estou em Buenos Aires, e daqui ontem eu acompanhei um pouco da rodada. Obviamente que eu não me desliguei totalmente de futebol quando cheguei aqui, né? Fui ontem conhecer a Bombonera, fui aos arredores da Bombonera, fui ao estádio Presidente Perón, o Cilindro, em Avedianeda, para ver o jogo do Racing contra o Platense. Nossa senhora, uma atuação do Racing, Jesus amado, que coisa horrorosa. Perdeu em casa 2-1 pro Platense, tinha perdido em casa o clássico pro Independiente, o maior rival, na semana passada, e é uma coisa de louco, gente. Guarani e Ponte tem um estádio em Campinas separado por uma avenida, né? Tem os seus estádios separados por uma avenida. Aqui, cara, o estádio do Racing e o estádio do Independiente, cara, é quase um na bunda do outro, assim, eles são colados, é uma coisa impressionante. São os dois times da região lá. Bom, enfim, vamos falar do Brasileirão? Ontem, antes de ir para Avedianeda, vi grande parte do clássico carioca da vitória do Botafogo. Me chamou muita atenção, estava até olhando aqui de novo, essa fala do Marçal depois do jogo, se referindo ao antecessor, se referindo ao Bruno Lage, o Marçal falando, então, o Bruno Lage estava dando umas inventadas aí, foi só fazer o feijão com arroz, o time já tinha uma mecânica, uma dinâmica e foi isso, né? Acho que existia uma maneira de jogar muito enraizada nesse Botafogo, qualidades que foram se perdendo com algumas decisões tomadas pelo Bruno Lage. Você quer ver um exemplo? Ele tomou uma decisão de barrar. Ok, eu não acho o Di Plácido um jogador tecnicamente brilhante. Aliás, o Di Plácido é um cara que tem autocrítica. Ele mesmo, uma vez, numa entrevista, disse isso. Algo do tipo, eu tenho que correr muito porque eu sei que eu não sou craque. Né? Em linhas gerais, basicamente isso com outras palavras. A gente sabe, o próprio Di Plácido sabe. Mas ele é da posição e ele é um jogador que, num coletivo ajustado, foi crescendo nessa passagem pelo Botafogo. O Bruno Lage teve a brilhante ideia de improvisar um jogador na lateral direita contra o Flamengo. Para mim, assim, esse erro ele é a raiz de todos os outros, sabe, que se sucederam ali. Ele só não é maior do que barrar o Tiquinho, né, o craque do campeonato, mas ele fica ali. Sabendo que tem um jogador com a qualidade, com um fator desequilibrante como o Bruno Henrique, caindo por aquele setor, ele tem um cara da posição que pode fazer esse papel defensivo, ele improvisa alguém, com 10 minutos de jogo já era perceptível, vai dar errado. E ele continua apostando no erro até o final, até que o gol sai exatamente desse jogador que não estava conseguindo ser marcado por quem foi improvisado na lateral direita para marcá-lo. Uma loucura. Então ontem, o que a gente viu do Botafogo? O Botafogo com o seu DNA. Cara, assim, esse é o caminho para ser campeão. O que o Bruno Lage deveria ter feito era pegar o carro. Ele pegou o carro. Bruno Lage, o Waze tá mandando só seguir a reta. Vai que o Google Maps, seja lá qual for o aplicativo que você usa. Cara, é só seguir. Vai nesse embalo aí, nessa mesma velocidade médiazinha que você vai chegar de boa. Aí ele resolveu, não, eu vou por dentro das cidades. Entendeu? Ao invés de eu seguir aqui na Dutra certinho, retinho, eu vou entrar aqui em Pindamonhangaba e vou sair, eu vou dar uma volta assim por dentro de Taubaté e vou sair. Cara, perder a identidade de um time que era líder, com 7 pontos de vantagem
quando ele chegou e tal. Então ontem, se você pegar o que foi a formação do Botafogo, o que foi o desenho tático que o Lúcio Flávio colocou em campo, era o que o Luiz Castro estava fazendo, o que o Caçapa fez nos 4 jogos. Então a gente tinha o Botafogo marcando um pouquinho mais atrás, né? Essa linha um pouquinho mais baixa. Ontem, Adrielson e Cuesta foram seguros como não vinham sendo nos últimos jogos. Sabe aquele Adrielson que ganha todas, no alto, embaixo, rebatendo, se entende muito bem com o Cuesta, aquela solidez? A gente não tinha. Então era o Botafogo ontem, sim, daquele mesmo jeitinho. Linhas mais baixas, Fluminense chegava no meio campo, o Botafogo ia lá, dava a fustigada, dava a pressão, roubava a bola e dava aquela acelerada no ataque. Acelerava com o Vitor Sá, acelerava com o Júnior Santos, dava um jeito de chegar no Tiquinho. Gente, esse foi o Botafogo do campeonato inteiro. E o Bruno Lage resolveu apostar com o carro andando numa mudança de rota que obviamente não fazia o menor sentido. Então, o que tem de melhor no Botafogo é essa aceleração. O Botafogo rouba essa bola, pum, sai rápido. Bola na ponta, bola numa ponta, bola na outra, dá um jeito de chegar no Tiquinho. É isso, esse é o padrão. O Botafogo não vai circular a bola, o Botafogo não vai ser... Quem teve mais posse ontem foi, em alguns momentos do jogo, o Fluminense. Então é isso, cara. Então, verticalizar. Verticalizar é o que o Botafogo sabe fazer. Olha o papel que o Tietê fez ontem no meio-campo. Olha o lançamento que ele deu pro Júnior Santos. Tietê jogando na dele. Cada um jogando naquilo que, naquela condição, naquela função, naquela posição que rendeu melhor ao longo do ano, né? O Eduardo ontem com um pouco mais de liberdade e mobilidade no meio-campo. Tanto que se você for ver, a jogada do segundo gol começa com um passe do Eduardo. Um baita de um passe pro Júnior Santos. E aí sai a jogada do gol, o Tiquinho consegue, né, depois dessa puxada de contra-ataque, dar o toquinho por cima do Fábio, fazer um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Então você teve aí um Botafogo voltando às suas origens, um Botafogo deixando claro quem é o craque do campeonato. Não há jogador dentro do Campeonato Brasileiro mais decisivo do que o Tiquinho Soares, jogando mais do que o Tiquinho Soares, com números melhores do que o Tiquinho Soares. Ele é o artilheiro do campeonato, ele vai ser o melhor jogador do campeonato, muito provavelmente. Então, é isso, né? É isso. Fluminense ontem teve a bola na trave do John Kennedy, teve lá seus 60% de posse de bola, mas quantas defesas difíceis obrigou o PR a fazer? Voltou a ser um Botafogo rápido na conexão meio-campo-ataque e o Botafogo eficiente na defesa, que dificilmente é vazado, como a gente viu em vários jogos ao longo desse ano. Era o simples a fazer. Eu lamento muito que o Bruno Lage tenha se deixado levar. Estou cada vez mais convencido disso, porque conhecimento de futebol ele tem. Um cara que trabalhou na Premier League, um cara que foi campeão em outros clubes. Eu sei que ele tem. Entende de futebol, mais do que muitos de nós aqui que acompanham o canal, mais do que eu. Eu não duvido disso. Mas acho que ele se deixou levar, ele foi vencido por um sentimento talvez de vaidade, de querer ser um dos rostos da campanha. Quando, na verdade, ele era apenas o cara para tocar aquilo em frente. Eu acho que ele poderia colocar o dedo dele no trabalho a partir da próxima temporada. Até falei isso num vídeo mais recente sobre o Botafogo. Acho que foi logo no vídeo depois da saída. Quando você vai ter jogadores saindo, né, mudanças, PR já não fica, Adrielson não fica, pode acontecer outro tipo de saída também, e ele teria a oportunidade de fazer essa reformulação, remontagem de elenco, indicações, mudar uma maneira de jogar, aproveitar o campeonato carioca mais frágil, de menor exigência técnica para impor aquilo que pensa. Não fez, perdeu a oportunidade de ser campeão brasileiro, de deixar o nome dele na história, de um clube tão importante, tão representativo quanto o Botafogo, que está muito perto de sair de um jejum, de uma fila muito incômoda. Uma pena. Bruno Lage não aproveitou e o Botafogo continua com o palpite. A rodada foi ótima. Várias rodadas, assim, o Botafogo ele tá fazendo a parte dele, e até no momento que não fez com o Bruno Lage, várias rodadas ajudaram. Red Bull Bragantino só empatou, tudo bem, fora de casa contra o Atlético é um bom resultado, mas viu a distância para o líder aumentar. Grêmio perdeu, Palmeiras perdeu, Flamengo empatou, tá tudo ajudando. É só o Botafogo não fazer, falando português claro, é só não fazer cagada daqui para frente. É fazer o que fez ontem no Clássico, que ele vai ser campeão brasileiro. Dificilmente eu acho que o Botafogo perde esse título brasileiro. Vamos falar do Clássico Paulista aqui. Falando em feijão com arroz, esse é o tema do vídeo ontem. Eu também usei essa expressão e deixei muito claro o significado dela para mim, nesse caso, do Marcelo Fernandes, a expressão feijão com arroz. Chegou, Marcelo Fernandes,
pedido pelo elenco, depois do Aguirre se atrapalhar todo, tentar coisas que não deram certo. Chegou, fez bonitinho o que tinha que fazer, deverzinho de casa, feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? O feijão com arroz é ser o paizão dos caras, bota os caras pra jogar e eles fazem o que querem. Não. O feijão com arroz que o Marcelo Fernandes fez, tem feijão com arroz sem tempero, faz um feijão sem tempero pra ver se dá pra comer. E tem o feijãozinho, aquele feijãozinho bonito, bem temperadinho, com bacon, com louro, com paio, com a carne seca. Aí tem aquele feijão que dá gosto de comer. É o que o Marcelo Fernandes está fazendo. Jogadores jogando nas suas posições, um sistema com 3 zagueiros que funcionou, 3 zagueiros, 3 homens de meio campo à frente dos 3 zagueiros, uma dupla de ataque com mais espetada, com velocidade. Jean Lucas jogando na dele, o Lucas Lima de armador, ontem não jogou porque estava suspenso, né, mas é a tônica dos últimos jogos. Soteldo jogando aberto, ontem também não jogou porque estava suspenso. O básico. E vamos lá, vamos fazer o que dá para ser feito com o elenco que a gente sabe que está longe de ser o melhor que o Santos já montou nos últimos anos. E aí vocês vão me dizer que 3 vitórias são por acaso? Aí você vai dizer que virar jogos como o Santos virou, isso tudo foi por acaso? É óbvio que não. É mérito do Marcelo Fernandes, mérito de um grupo que conseguiu assimilar o que o Marcelo Fernandes pediu, comprar a ideia do treinador, entender a sua real situação, entender que para ganhar os jogos tem que se matar em campo e mérito do treinador que olhou o que dá para fazer. Você precisa enxergar, ter a inteligência, a sensibilidade de observar onde eu caí. Qual é o quadro aqui? Tá, ok, eu tô aqui para ajudar, não para atrapalhar. Então, para ajudar eu preciso fazer o simples. Muitas vezes é o simples o mais difícil de ser feito. Às vezes a gente pensa, né? Caramba, mas não. Às vezes o mais complicado de se fazer é o óbvio. Porque muitas vezes as pessoas não enxergam o óbvio. No desespero, acho que foi muito o caso do Aguirre. No desespero de tentar estancar uma sangria de resultados, ele não conseguiu enxergar o básico. E aí ele tentou ideias mirabolantes que não deram certo. Ele não tinha nem tempo para isso, nem conhecimento dos jogadores para isso. Talvez nem uma comunicação fluida com os jogadores para isso e deu no que deu. Não, o Santos não escapou ainda. É óbvio que não. Mas o Santos está em recuperação. E quando a gente olha, o Vasco já acumula 2 jogos sem vencer. O Cruzeiro hoje tem um jogo muito difícil contra o Cuiabá. É outro time que não vem bem nesse momento. O Corinthians joga um futebol. Pega os últimos 3 jogos de cada um do Brasileirão. Tudo bem que, caramba, né? São 3 vitórias do Santos, mas é a vida. Você vai dividindo muitas vezes o período de avaliação em pequenos trechos, né? Em pequenos recortes que vão te dando o panorama do momento. É igual quando brincam com a classificação do retorno. Hoje mesmo eu vi. O Fortaleza tem a melhor campanha do retorno. O Red Bull Bragantino tem a segunda. Mas o que isso significa? O importante é a soma de pontos no campeonato. Isso não serve para nada. Claro que serve. Você pega esse recorte e avalia. Olha, dentro desse período houve um crescimento desse time. Dentro desse período, o líder, por exemplo, o Botafogo está lá atrás, 12º, sei lá. Está na segunda metade da tabela de campanha de retorno. Por quê? Foi o período do Bruno Lage, foi o período da queda. Para sorte dele, vários rivais foram tropeçando no caminho também. Então, claro que é valioso esse tipo de dado. Claro que é. Pega os últimos jogos, os últimos 3, do Santos e do Corinthians, não olha apenas o resultado. Porque o Corinthians ganhou do líder, por exemplo, do Botafogo. Pega as atuações dos dois. Quem tem jogado melhor num recorte recente? Então é isso. É um momento de recuperação. O Santos está se recuperando num momento muito importante do Campeonato Brasileiro e Marcelo Fernandes é o rosto dessa recuperação. Ao mesmo tempo, vimos um Palmeiras ontem com as mudanças do Abel. Ontem, o primeiro tempo, ninguém... É porque o resultado é ruim. Mas eu acho que o resultado de ontem ele se explica muito mais pelo contexto em torno do Abel do que pelo próprio Abel. É diferente da eliminação pro Boca. A eliminação pro Boca, ela obviamente é um reflexo da decisão que o Palmeiras tomou de não repor à altura as perdas que teve. Mas, dentro do que tem nas mãos, o Abel poderia ter armado uma estratégia melhor contra o Boca e não fez. Armou uma estratégia que se provou equivocada na Bombonera e repetiu o equívoco, ainda mais grave essa repetição, a meu ver, no jogo da volta. Ontem ninguém vai poder dizer que o Palmeiras fez um primeiro tempo ruim. 15 finalizações, quase 70% de posse de bola, quase 300 passes trocados, dinâmica de ataque com o Kevin,
com o Endrick, os meninos que entraram no segundo tempo contra o Boca e o Rony, foi uma dinâmica muito interessante. Palmeiras envolveu, Palmeiras criou, Palmeiras teve volume, teve as ótimas chances que teve no primeiro tempo. Então, sim, ontem, você olha para a escalação do Palmeiras, você olha para a escalação do Abel Ferreira, tirando o Arthur, abrindo mão de improvisar o Mike, deu super certo. Deu super certo. Não deu no resultado, porque no segundo tempo o Abel foi perdendo peças por desgaste, o fôlego diminuiu, a intensidade se perdeu e aí entrou o problema crônico de 2023. Falta peça pro Abel, gente. Falta peça pro Abel. Isso não vai o eximir de culpa pelo erro estratégico contra o Boca, mas isso vai explicar alguns pontos perdidos pelo Palmeiras no campeonato, como ontem, por exemplo. Ele tem a parcela de responsabilidade dele. Alguns jogadores que não fazem um bom ano, como o Veiga, como o Rony, próprio Dudu antes da lesão não estava num grande ano, se você pegar a temporada toda, isso também explica, claro, isso também explica. Mas a raiz de tudo, uma derrota como a de ontem, ela expõe o tamanho desse problema da falta de peças do Palmeiras. Um clube que quer jogar no alto nível todas as competições, é porque você olha a tabela do campeonato, você fala assim, caramba, o Palmeiras está dentro do G4. O Palmeiras tem 44 pontos. O Palmeiras tem 12 vitórias no campeonato. Nossa, isso é uma campanha ruim? Para os padrões estabelecidos pelo próprio Palmeiras de 2020 para cá na era Abel, é decepcionante. O Palmeiras, a essa altura, está praticamente fora da briga pelo título. Faltando 12 jogos ainda no campeonato. Porque o elenco foi enfraquecido e as reposições não satisfizeram as necessidades que esse elenco tinha. Eu me preocupo muito quando ouço um discurso do Departamento de Futebol do Palmeiras de que essa política vai continuar para o ano que vem. Que o Palmeiras não cometa o erro que um outro clube, um clube rival do Palmeiras do Rio de Janeiro, cometeu nesse ano. Um adversário, né? Não é um rival local, mas é um adversário das disputas recentes do Palmeiras, cometeu esse ano o erro da soberba. O erro de achar que não, a gente tá certo. O mundo está mostrando que você está errado. O campo está gritando, mostrando que você está errado. Não, não estamos. Seguiremos firmes nessa política. Avante palestra! Se o Palmeiras entrar por esse caminho para o ano que vem, isso vale um pouco pro Abel, tá? De reconhecer também quando se equivoca. Ontem acho que até foi uma coletiva um pouco melhor do Abel, falando um pouco disso, do fato dele ser jovem, cometer erros. Comete, claro. Mas acho que os maiores erros desse ano não foram do Abel. Então, vamos dar a crítica devida na proporção que cada um mereça. Se o Palmeiras achar que, não, tá tudo bem, podemos fazer isso aí tranquilo no ano que vem que vai dar bom. Preocupante. Muito preocupante. Eu vou fechar o vídeo falando do Grenal. Eu li algumas coisas sobre o Grenal, tá? Eu não acompanhei o Grenal. Li sobre um Grêmio desligado, um Grêmio desconectado, falhas do Rocher, que mantiveram o Grêmio no jogo por mais tempo do que se avizinhava, e até um risco de goleada, quando o Alan Patrick faz o 3-1 para o Internacional, uma atuação do Inter muito melhor e até superior a uma vantagem de um gol de diferença. É um Grêmio que desperdiça muitos pontos, é um Grêmio que fora de casa tem um desempenho bem ruim dentro desse Campeonato Brasileiro e que o tirou da briga pelo título também. Eu, nesse momento, confesso que acho que ninguém está brigando pelo título. Acho que o Botafogo vai ser o campeão, só precisamos saber a rodada. E aí nós tivemos uma grande treta depois do jogo, envolvendo o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e o técnico Renato Gaúcho. O Renato não apareceu para a coletiva depois do jogo. O jogo acabou às 18 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E ele tinha um voo para o Rio de Janeiro às 19h30. Ele sai correndo do Beira-Rio para o aeroporto, não dá a entrevista coletiva depois do jogo, e essa atitude é reprovada pelo presidente Alberto Guerra. No momento que eu estou gravando esse vídeo, perto das 11 da manhã, não tem nada oficial sobre a continuidade ou não do Renato. Mas o Alberto Guerra ontem, na sua entrevista coletiva, deu a entender que o Renato poderia até mesmo ser demitido. Porque ele diz, não, nós vamos avaliar essa situação, eu não gostei, sabe, não aprovo, não concordo, gostaria que ele tivesse aqui, dando a cara, dando a entrevista, e vamos conversar. E nós vamos avaliar essa situação. Então, eu saí, depois de ouvir essa fala, essa coletiva, eu saí com a sensação de que, caramba, o Renato correu risco. Mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeira, o Renato Gaúcho, ele comanda a agenda do departamento de futebol, ele é o líder, ele marca os treinos, ele determina a programação, mas ele marca
uma viagem, ele se ausenta de um compromisso oficial. As coletivas, elas são compromissos oficiais dos clubes. Os patrocinadores estão expostos ali atrás, né? É uma regra depois dos jogos, o treinador ir lá, conceder e explicar, porque também o incômodo do Alberto Guerra muito provavelmente foi por isso. Caramba, acabamos de perder o Grenal e o cara não tá aqui para tomar pancada, porque o dirigente também pensa nisso, né? Opa, perdeu o Grenal? É o senhor treinador que vai lá explicar. Ué, o cara não tá aqui. Esse poder do Renato de marcar uma viagem como essa, se ausentar de uma entrevista coletiva, sabendo que existia o risco de perder o Grenal na casa do adversário e isso pegar muito mal na torcida, esse poder é tão absoluto assim, o Renato se sente tão à vontade para fazer isso, como já fez outros tipos de viagem, outros tipos de ausência para estar no Rio de Janeiro. Eu não sei qual é o compromisso pessoal do Renato, não me importa. Mas, caramba, será que não existia a possibilidade de um outro voo no fim do dia? Ou bem no começo do dia de hoje, assim, evitar esse tipo de situação, de constrangimento? Se o jogo tivesse... Eu fico imaginando aqui, se o jogo tivesse uma grande confusão, nós já tivemos grenais com brigas, assim, históricas. Grenais de 10, 15, 18 minutos de acréscimo. Se fosse o caso de ontem, o Renato ia sair do campo antes do Grenal terminar para não perder o voo das 19h30. Para mim, é uma situação estapafúrdia. Mas tem um ponto da fala do presidente Alberto Guerra que gritou para mim, que ele diz o seguinte, abre aspas, eu soube há alguns dias, tô vendo aqui no Twitter do Guaíba Esporte, abre aspas, eu soube há alguns dias. Sinceramente, em véspera de Grenal, a gente evita atritos. A gente esperou o resultado e mesmo sendo negativo, ninguém esperava que ele tomasse essa decisão. Fecha aspas. Sabe qual a leitura que fica, presidente? Se ganhasse o Grenal, tava tudo bem. Ah, nós estamos em véspera de Grenal, a gente não pode se desgastar. Peraí, presidente, o que é isso? Pelo Grenal vale tudo? Presidente, existem regras e existem valores que estão acima de qualquer coisa. Não é porque é semana de Grenal que o Renato ou qualquer jogador do Grêmio podem fazer o que quiserem, porque aí a diretoria vai ter que se calar, porque não, nós precisamos deixá-los intocados até o Grenal, senão a gente vai perder o Grenal. Em que mundo o senhor está, presidente? Me desculpa. O Renato deveria ser chamado imediatamente. Eu não sei quando o senhor tomou conhecimento disso. Foi na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Eu não sei. O senhor, a partir do momento que soube que isso aconteceria, que existia esse risco, pô, nós vamos perder o Grenal, o cara vai... O senhor deveria, e mesmo ganhando, porque o senhor está atrelando a resultado aqui a sua avaliação. Renato, vem na minha sala aqui. Que é isso, velho? Peraí, com o voo 19h30, você vai sair em cima da hora. E não é só coletiva, né? É estar no vestiário com os jogadores depois do jogo. É estar ali... né? Ou saboreando uma vitória, ou lambendo as feridas de uma derrota, quando é mais importante ainda, creio, a presença de um líder, mesmo se mantendo em silêncio, né? Tem treinador que fala, depois do jogo a gente não fala nada no vestiário, a gente deixa para conversar no dia seguinte, mas a presença do cara é importante. Soa como, não tratou o Grenal como deveria. Mas me incomoda, eu entendo o desconforto, assim, ele vai para a coletiva também, porque é o seguinte, o torcedor fala, pô, para que o presidente foi tornar isso público, virar uma crise? Poderia ter resolvido internamente. Se ele não aparece só o auxiliar. Ué, o Renato não veio para a coletiva, o Renato foi para o Rio, o que aconteceu? O Renato saiu correndo do Beira-Rio. Cadê o presidente que não se manifesta? Então, para não ser acusado de omissão, ok, ele foi lá, disse o que estava acontecendo, foi transparente. A gente não fala tanto de transparência, saber o que está acontecendo, o presidente foi transparente. Agora, tem duas coisas que me incomodam muito. Primeiro não vamos, soubemos antes, mas não falamos nada para deixar o Renato tranquilo pro Grenal. Isso é piada, isso não é gestão profissional, me desculpa. E a segunda coisa, cadê o trecho correto? Só para eu não falar errado. A gente esperou o resultado e mesmo sendo negativo, mesmo tendo perdido o Grenal, ninguém esperava que ele tomasse essa decisão. O presidente ficou assim, eu tô sabendo que ele comprou, a passagem tá comprada e tal, mas não vai fazer isso, né? Não vai. Ainda mais se a gente perder o Grenal, ele não vai. Ele vai perder o voo, comprar outro em cima da hora. É assim, presidente, me desculpa, é assim que se toca profissionalmente um ambiente de vestiário, uma relação entre um presidente de um clube e um comandante de uma comissão técnica? É assim que funciona? Nós vamos esperar. Não vamos mexer com ele, vamos esperar o resultado, vamos ficar aqui na torcida para que... Aí, se você não faz uma contenção de um princípio ou de uma possibilidade de crise, o que você vai ter que fazer depois é apagar o incêndio, quando a crise já estiver instalada. E é isso que acabou acontecendo. É uma pena. Eu gosto demais do Renato como treinador. Questiono demais algumas posturas do Renato. Eu não sei a origem do seu compromisso. Eu não estou discutindo a relevância, a importância, a eventual gravidade de algum problema que ele possa estar passando e precise estar solucionando no Rio de Janeiro presencialmente. Mas... havia um espaço de tempo
entre a noite de ontem e talvez as primeiras horas de hoje para o Renato conseguir uma outra maneira, uma alternativa para ir ao Rio de Janeiro sem deixar de estar presente. Eu acho grave. Se algum jogador depois do Grenal tivesse algum tipo de compromisso oficial, uma coletiva, sei lá, um exame antidoping, qualquer coisa em que fosse exigida a presença dele, o cara pegasse o carro e saísse correndo do estádio, eu acho que o Renato Gaúcho não gostaria. Eu acho que o Renato Gaúcho desaprovaria. Então, valeria para ele, mas não valeria para os demais? Muitos equívocos nesse episódio, de parte a parte. Feito o vídeo da segunda-feira, uma boa semana para todo mundo. Deixa o like se você ficou até o final. Juízo e tchau!